Olá, amigos! Dando continuidade ao estudo do aborto sentimental, capítulo 2, que nos traz uma visão panorâmica do aborto no Brasil e no mundo, nós vamos tratar agora sobre a punibilidade do aborto no Brasil, especificamente. O Código Penal brasileiro, ele nos deixa claro, em sua parte especial, a efetiva preocupação com a pessoa humana, estabelecendo em seu título 1º, capítulo 1º, a tipificação dos crimes contra a vida, a saber, o homicídio no artigo 121, induzimento, instigação ao auxílio de suicídio, artigo 122, infanticídio, artigo 123, e o aborto praticado pela gestante ou com o seu consentimento ou provocado por terceiro sem o seu consentimento, que está previsto nos artigos 124, 125, 126 até o 127, sendo que no artigo 128 do Código Penal consta as causas de exclusão da ilicitude para o crime do aborto, ou seja, as causas em que não há crime do aborto. São duas as excludentes: o aborto necessário, que é aquele que é necessário para salvar a vida da gestante, está previsto no artigo 128, inciso 1, e o aborto decorrente de gravidez resultante de estupro, artigo 128 do Código Penal, inciso 2. Então, são estas duas hipóteses em que, ocorrendo o aborto, não haverá crime. Nem a mulher e nem terceiro vão responder por crime de aborto, para salvar a vida da gestante e em caso de estupro. O aborto, ele não se confunde com o homicídio, pois enquanto no homicídio o bem jurídico tutelado é o direito à vida extrauterina, no aborto o objeto da tutela é a vida intrauterina do feto. O objeto jurídico, portanto, é a preservação do direito à vida humana intrauterina. Quando o Código Penal estabeleceu o crime do aborto, ele estava fazendo o quê? O que o legislador quis? Proteger o direito à vida intrauterina, o direito ao desenvolvimento humano na fase da gestação. A grande polêmica que se verifica atualmente diz respeito ao direito da mulher em dispor sobre o seu próprio corpo, em decidir sobre o seu próprio corpo. De um lado, existe uma corrente favorável à legalização do aborto. Do outro, por outro lado, esta corrente que é favorável à legalização do aborto, ela fundamenta-se no direito da liberdade da mulher em optar pela concepção final ou não do feto no caso de gravidez indesejada, seja ela decorrente de estupro ou não, pois considera o aborto em ambos os casos como sendo um aborto sentimental. Ou seja, os defensores da legalização do aborto, eles aduzem que o aborto em caso de estupro é legal. Não existe crime quando a mulher é estuprada e ela aborta. Esse aborto é um aborto de ordem sentimental. Por que de ordem sentimental? Porque a mulher que foi estuprada, ela quer abortar a criança, porque ela odeia o fruto daquilo que lhe causou um trauma, do aborto. Então, a criança, ela repudia o filho que foi fruto de um estupro, então ela decide abortar. O Brasil permite esse tipo de aborto. Então, os defensores da legalização do aborto, eles nada mais alegam que, da mesma forma, uma gravidez indesejada também é indesejada, o filho não é desejado pela mãe, então a mãe, nesse caso, também teria direito a abortar. Do outro lado, existe uma corrente contrária à legalização do aborto, fundamentando-se nos direitos humanos fundamentais do nascituro e no atual ordenamento jurídico vigente, o qual considera crime a prática do aborto, mas ao mesmo tempo estabelece as hipóteses de exclusão da ilicitude, conforme já falado aqui sobre o artigo 128 do Código Penal, inciso 1 e inciso 2. Então, de um lado, meus queridos leitores, nós temos uma corrente favorável à legalização que alega
que o aborto em caso de gravidez indesejada é um aborto sentimental, assim como o aborto no caso de estupro, então deve ser legalizada. E do outro lado nós temos a corrente contrária à legalização do aborto, fundamentada nos direitos humanos do nascituro, fundamentado na dignidade da pessoa humana do nascituro. Então, nós encerramos por aqui este tópico. Mais uma vez, obrigada.